Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo lá em Chicago. Foi um dia positivo para a soja, altas de 13 até quase 17 pontos nos principais vencimentos, soja voltando aí para os patamares acima dos $12 por bushel, mas o que de fato influenciou esse movimento de alta? É um movimento que veio para ficar? O que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços daqui para frente? Perguntas para quem entende. Vamos lá para a Agriinvest, onde está o meu amigo Marcos Araújo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Um dia de altas até significativas aí para a soja. Com a ajuda de fundamentos, Marcos, o que aconteceu? O que mudou em relação à sexta-feira? Olá, Alexander, muito boa tarde a todos. Principalmente, nós tivemos hoje uma influência dentro do complexo soja, o óleo. O óleo de soja está muito barato em relação ao óleo de palma. Lembrando que os maiores produtores do óleo de palma, Indonésia e Malásia. Para você ter uma noção, o óleo de palma ele está mais caro que o óleo de soja FOB Argentina. Isso daí faz com que traga uma oportunidade para os consumidores buscar um produto substituto frente ao óleo de palma, o que seria o óleo de soja. E hoje, portanto, Alexander, o óleo de soja em Chicago ele subiu 2,9%, ajudado também por uma alta expressiva no petróleo. Vamos verificar aqui a alta do petróleo. Deixa eu pegar minha telinha aqui. Cadê o petróleo para a gente pegar a alta dele? De 1,7% no dia também. E aí, subindo 2,9% o óleo, farelo numa menor alta, 0,5% apenas, e a soja em grão acabou fechando o dia aí com uma alta de 1,2%, Alexandre. Muito bem, esses são os fundamentos que justificaram esse movimento de hoje, Marcos, mas tem fôlego para continuar esse movimento, já que voltaram para aquele patamar acima dos $12 por bushel? Alexander, eu acredito que não. Nós temos um momento aí de uma grande concentração de oferta de soja disponível. Nós temos um baixo ritmo de venda pelos produtores, tanto norte-americanos como os produtores da América do Sul. Rio Grande do Sul iniciando a sua colheita. Me chamou a atenção hoje uma informação sobre o teor de proteína baixo no grão de soja do Rio Grande do Sul, próximo a 33%. Isso daí vai causar a produção de um farelo de soja de baixa proteína, descontos no prêmio da soja com essa qualidade. A Argentina, logo mais, agora no mês de abril, vai iniciar a sua colheita. Queira ou não, a Argentina com uma produção entre 47 a 50 milhões de toneladas, muito pouco vendido. Isso tudo aí traz uma grande oferta de curto prazo, que nós temos uma demanda da mão para a boca. E o lado bom disso tudo aí, Alexander, é que a margem das indústrias da China nesse momento estão positivas, $24 para maio, $11 para junho e $4 para julho. Porém, nessa quinta-feira agora, semana mais curta, feriado na sexta-feira, nós vamos ter o relatório de intenção de plantio nos Estados Unidos e também os estoques trimestrais, que o mercado considera um aumento da área de soja dos Estados Unidos entre 1.200.000 a 1.600.000 hectares. Essa recuperação da área de plantio nos Estados Unidos é um fator muito preocupante, Alexandre. Para você ter uma noção, lembrando, em 2018 iniciou a guerra comercial Estados Unidos e China, tá certo? Uhum. A China deixou de comprar a soja norte-americana. O produtor americano, que plantou naquela temporada 36 milhões de hectares de soja, com aquele estoque de 25 milhões de preços baixos, ele reduziu a área de soja em 2019 em 5 milhões de hectares, para 36 milhões a área plantada. Agora, para essa temporada 24, as estimativas que essa área plantada possa ser 35,4 milhões de hectares. Portanto, 5 milhões de hectares aumentando nesses últimos 5 anos nos Estados Unidos, 5 milhões de hectares, numa produtividade, vamos pegar uma média aqui, fazer uma conta rápida, 3 mil quilos por hectare, são 15 milhões de toneladas de soja a mais nos Estados Unidos, que é a formação do preço da soja, a referência para Chicago. Uhum. Então, esse excedente da produção americana, na nossa opinião, ele causa um teto para Chicago nesse momento. A não ser que nós tenhamos uma mudança climática, uma ameaça na produção, coisa que não está no radar nesses dias aí.
Ô Marcos, mas a sua expectativa, a expectativa de vocês aí na Greenvest é de realmente um acréscimo na área de soja? Sim, nós estamos em linha com o mercado. Se você olhar hoje os preços futuros, tá, do que a soja e o milho causa para o produtor americano, ele tem um retorno financeiro positivo com a soja, certo? Para quem, se você pegar o perfil médio americano, ele planta 46% da área em terra própria, 54% arrendada, considerando essa média ponderada, pegando a soja, ele lucra $290 por hectare. Com o milho ele perde $30. Então o cenário hoje, conforme os preços futuros de Chicago, é mais rentável para o produtor americano plantar soja do que milho. Certo. Com relação ao relatório de estoque, Marcos, podemos esperar alguma surpresa aí? Vamos lá, você está vendo o estoque, as vendas americanas muito fracas nesse momento, a soja americana muito cara, Né? pouco competitiva no mercado internacional. O USDA deve reduzir essas exportações americanas, portanto, a estimativa média do mercado para o dia 1º de março desse ano é um estoque na casa de 1,8 bilhão de bushels. Isso é pouco, é muito, enfim? Não, é um estoque elevado. Deve ser um estoque maior, sim, do que o mercado espera, porque ele vai revisar para baixo essas exportações que estão com preço muito baixo. O ritmo de vendas americanas está muito baixo, deve reduzir esse programa de exportação dos Estados Unidos. O que você está dizendo, então, é que a gente tem uma grande possibilidade de ver esse mercado pressionado a partir dos relatórios, então. Eu acredito que sim, Alexandre. Nós vamos ter que agora monitorar, tá? Se vai ter um clima muito chuvoso ou não, ao ponto de não se confirmar uma área de plantio nos Estados Unidos. E lembrando, toda vez que nós tivemos El Niño, os Estados Unidos teve recorde de produtividade por lá. Então é uma condição que agora nos preocupa para o ano que vem. A boa notícia, Alexandre, é do limão à limonada. É nós não ficarmos hipnotizados sobre o preço de venda para o ano que vem, o produtor fazer suas contas. Na nossa estimativa aqui, o custo de produção da soja, 24 e 25 aqui no Brasil, deve ter uma redução entre 15% a 20%. Por mais que o preço está caindo aqui, o preço da soja, tá caindo. Mas essa combinação da redução de custo em várias regiões oferece grandes oportunidades de ganho para o produtor. Não vamos ficar mal acostumados, nos últimos 3, 4 anos safras aí com a guerra comercial, o lucro da soja combinado com a pandemia, juros baixos, 3 laninhas consecutivos, um El Niño, e a recomposição do rebanho dos filhos na China, isso tudo favoreceu esse boom da soja, que nós tivemos lucros exorbitantes na atividade, ainda bem. Só que se você pegar um histórico da soja, para quem é mais antigo aí e lembra, aí, o lucro da soja varia de 7% a 15%. Então, é a gente voltar para dentro de uma realidade, tá? Tomara que nós voltamos a ter bons lucros na soja, o mercado nos favorece, mas a gente sabe que a agricultura não é uma ilha e hoje uma economia global, estamos suscetíveis aí a essa forte concorrência que nós temos dentro hoje de uma agricultura globalizada. Muito bem. Por exemplo, a gente está tendo aqui a participação dos internautas e um deles, o Timóteo Albrecht, ele está dizendo o seguinte: travem a venda de soja, vamos mostrar para a China que papel não se come. Qual que é o risco disso, Marcos, diante dessa tendência ou dessa possibilidade aí de preços em queda? Olha, a gente tem que entender, eu sou filho de produtor, eu plantei lavoura até 2003, quebrei na agricultura, tá? Nós temos que entender que a parte da produção agrícola é um tomador de preço. Nós temos aí, vejam vocês, por exemplo, a melhora que houve nos prêmios da soja aqui no Brasil. Olha, portanto, Timóteo, se você pegar um frete da soja, Sorriso Porto, que era estimado para essa época do ano em R$500 por tonelada, hoje esse frete Sorriso Porto se faz em torno de 360 toneladas. Se o produtor ficar segurando, ele tivesse essa força para isso, tá? Em algum momento vai ocorrer a concentração de venda. Está chegando aí 30 do 4, 30 do 5. O produtor critica muito a posição dos fundos de investimento. Se nós pegássemos que no Brasil nós temos em torno de 300 mil sojicultores e cada sojicultor colocasse a mão no bolso, não mais que $10 mil, entrasse comprando um contrato futuro em Chicago, nós teríamos por alguns dias vários limites de alta em Chicago. A agricultura não dá para você formar um cartel.
A agricultura é um mercado pulverizado de pura concorrência. Então, o produtor rural é tomador de preço. Mais importante do que ele assistir ao mercado é ele investir tempo na comercialização, nas ferramentas de proteção e se antecipar esses movimentos, para não ficar refém quando você quer vender uma soja. Então você tem agora, se você não está vendendo, por exemplo, você vai ter um produtor paraguaio e um argentino, que ele tem uma logística muito melhor do que a nossa, custos menores de produção, eles vão estar vendendo. A Argentina pode estar atendendo a China e nós vamos ficar com essa soja represada e aí o bicho é feio. Ô Marcos, mas o que ele pode fazer? Que estratégia ele pode adotar? Já que, assim, a safra dos Estados Unidos não tá formada. A gente está, por enquanto, só tentando desenhar o que vai acontecer por lá. Mas e se acontecer alguma coisa diferente do que a gente está desenhando agora? Como é que ele se protege, Marcos? Vamos lá, Alexandre. Nós temos as ferramentas de proteção, tá? O mercado de derivativos. Principalmente para produtor, o mais recomendável, se ele quer participar de uma alta, de uma eventual alta do mercado, houve uma mudança no clima, trazendo uma ameaça de produção, ele pode comprar as opções de compra, call, funciona como um seguro de alta. Um produtor rural que optar por vender a soja nesse momento, pegando base Sorriso, por exemplo, Alexander, eu até te mandei esse quadro aí, fazendo toda essa conta financeira. Um produtor que optar manter a soja parada para vender daqui 7 meses, lá para o mês de outubro, em 7 meses, considerando uma taxa Selic de 10,75% ao ano, um custo de armazenagem quebra técnica de R$ 5,00 por tonelada por quinzena, em 7 meses essa soja tem que se valorizar, deixa eu pegar aqui a nossa continha, R$ 11,10 para compensar manter ela armazenada. Timóteo, a boa notícia que nós temos agora é que se você fizer a conta do preço de paridade de exportação da soja, uma soja para abril, base Rio Grande, Paranaguá, Santos, no Porto, é em torno de R$ 126,00. Se você fizer a exportação de soja para maio, é uma soja de 128, Timóteo. Para junho, 131. E para julho, meu caro, R$ 132,00. Portanto, de abril a julho, o preço da exportação está hoje, fazendo a conta, são R$ 6,00 de alta. Só que se você busca um aumento de R$ 10,00 na soja, veja que o teu ganho financeiro e a tua economia com a armazenagem quebra-técnica, você obtém esse ganho fazendo a operação caixa. Portanto, para dormir seguro, tira em torno de R$ 3 a R$ 5,00 por saca, compra uma call spread, eu recomendaria o vencimento de setembro ou novembro desse ano, não 2025, já em setembro desse ano, porque para setembro você está coberto todo o plantio americano e todo o risco climático de junho a agosto. Então você gasta menos no valor tempo e se houver uma quebra americana, o mercado já vai subir agora, antes mesmo da colheita, lá em setembro, outubro. Você já vai ter uma alta no mercado, você está ganhando com ela. Ô Marcos, a gente está com a telinha do custo e carrego para a soja. Você fez uma continha de uma soja a R$ 110,00 aí. Base Sorriso, Alexandre. Base Sorriso, tá. Explica os detalhes para a gente, por favor, Marcos. Olha só, eu tinha colocado aqui nessa condição, tá? Uma soja a R$ 110,00, o dólar futuro a 5,0762, para que você mantenha a soja armazenada do dia 1º de abril até 30 de outubro, são 212 dias. Historicamente, o prêmio local em Sorriso, nós chamamos de basis, o prêmio no mercado internacional chama de basis, é o diferencial de base. Quanto que minha soja em Sorriso, no mês de outubro, ela é negociado acima ou abaixo de Chicago. Isso é muito importante. Um produtor rural que não sabe o seu prêmio local, o basis, ele, olhando Chicago, ele está navegando no escuro. Então o basis é crucial para o produtor saber se vale a pena ou não ele manter a soja armazenada. Além disso, ele saber a curva de preço em futuros. É uma curva em carry, normal, ou uma curva invertida, ou flat. Isso diz muito para você definir qual estratégia você vai adotar. Voltando, portanto, durante o mês de outubro, historicamente, a soja em Sorriso era negociada a menos 64 centavos abaixo de Chicago em novembro. Portanto, Chicago a 12,03, menos 64 centavos, arredondando, seria um bushel da soja.
em Sorriso a 11,40. Descontando o custo de armazenagem e quebra técnica no período, R$ 4,24 por saca, seria uma soja para outubro em Sorriso, uma previsibilidade de preço de R$ 123,31, o que nos daria um juros anualizado de 21,4%, contra uma taxa Selic de 10,75%. Se o produtor quer fazer essa arbitragem, mantenha a soja no armazém, vai ter que ter condição de manter a soja armazenada até outubro, cuidar a questão de qualidade, quebra técnica da soja, grãos ardidos, vai ter a concorrência no espaço do armazém com a entrada do milho safrinha, e ele tem que vender Chicago e vender o dólar futuro. Fazer 2 hedges, vender Chicago e vender o dólar futuro. Marcos, eu posso então não vender minha soja e ficar assistindo o mercado que realmente Chicago vai ficar a $12 o bushel e o dólar futuro a 5,07? Se você não fizer seu hedge, é uma atitude especulativa. Pode ser que você ganhe dinheiro ou quebre a cara. Mas então tá. Então a gente viu que tem o seu custo, esse carrego aí tem seu custo e você precisa fazer muita operação aí para ficar protegido. Agora, tem alguma condição mais fácil, alguma estratégia mais fácil aí de se garantir a participação dessa possível alta, de uma provável alta que venha acontecer no futuro, Marcos? Comprar uma call spread, por exemplo, o vencimento de setembro está 11,99 o bushel. Eu recomendaria comprar uma call spread de 12,40 a 13,40. Você vai gastar lá cerca de 20 centavos de dólar por bushel, podendo faturar $1. Marcos, você está falando tanto de bushel? Pois é, a gente tem que aprender, porque a formação de preço é em Chicago. E o fator de conversão de bushel para saca, 2,2046. Ou seja, se você gastar 20 centavos de dólar por bushel, representa 44 centavos de dólar por saco, que você pode pagar, tem que pagar no ato agora, 44 centavos. E você pode faturar $1, ou seja, $2,20 por saco. $1 por bushel, $2,20. É a relação de 1 para 5. Normalmente você faz bons spreads, bons seguros de alta, nessa relação de 1 para 5. Pago 20 centavos, podendo faturar $1. Então, eu vendo a minha soja física agora e compro um seguro. Seguro de alta. Pega o dinheiro e compra um seguro de alta para você dormir tranquilo. Se houver uma alta em Chicago, você vai ter esse ganho financeiro. Você criou um estoque virtual. E eu não tenho o custo do carrego aí, então? Não, você tem os juros todo a teu favor. Estratégia interessante. Mas o produtor precisa fazer isso com consciência e com pessoas que sabem fazer, né, Marcos? Exatamente. Aí tem umas teorias que tem que saber que é na prática. Hedge perfeitos são raros. Por que hedges perfeitos são raros? Porque no caso da soja, a formação de preço ocorre na Bolsa de Chicago, que reflete a realidade americana. Aqui para o Brasil nós temos o prêmio, que nós chamamos de base. Pode ser um ágil ou um deságio sobre Chicago. Qual que é um hedge perfeito, Marcos? O dólar na B3. Porque o dólar ele é liquidado pelo dólar Petax. E o dólar Petax do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte é o mesmo no Brasil, não tem diferencial de base. Então, se você está fazendo um hedge do dólar no Brasil, ele é um hedge perfeito para o câmbio. Já para Chicago, até mesmo o milho na B3 não vai ser um hedge perfeito, porque a formação de preço é aí na tua cidade de Campinas, Alexandre. Se eu estou em Sorriso, Dourados, Rio Verde, eu vou ter o meu diferencial de base, que ele varia ao longo do ano. E quais são as forças que movimentam o basis? O prêmio. Isso é importante saber. Oferta e demanda local, questão da logística, taxa de câmbio, a curva de preços de contratos futuros. Eu falo isso no meu livro aqui, no Segredo do Grão. Muito bom. Ô Marcos, tem pergunta aqui, o Luiz Carlos Leite. Ele quer saber quando seria precificada a quebra de produção no Brasil. Se o Brasil vai colher de fato 135 milhões de toneladas, a soja ainda tem potencial de subir? Ô Luiz, essa é uma boa pergunta. Nós tivemos esse número aí estimado pela AproSoja. Você tem números de 146 pela Conab. Os nossos números de produção estão 148 aqui para o Brasil. O USDA 155. Luiz, se o Brasil realmente tivesse quebrado de 162 para esses 135, é um cenário muito crítico da soja. Porém, você teve a Argentina de 25 agora para 50, aumentando 50 milhões de toneladas. O Uruguai aumentando mais 2,5 milhões.
Então, hoje, nós temos aí uma quebra de 10 milhões nos Estados Unidos consolidada, números redondos. No Brasil, eu diria, Luiz, uma quebra de 13 a 14 milhões. Porém, isso daí, somado à Argentina e ao Uruguai, compensa essa quebra que houve, a quebra no Brasil e nos Estados Unidos. E nós ficamos daí refém, Luiz, da demanda internacional, leia-se China. Se você pegar os dados de produção de suínos na China, são dados de produção que está voltando a 2013, 2014, há 10 anos atrás. Então nós precisamos hoje, a nível mundial, um novo player, um novo país consumidor de uma resposta imediata, aumentando o poder de renda, a renda per capita, a questão do hábito alimentar. Estou falando da Índia, por exemplo. A Índia se tornou o país mais populoso do mundo. Só que a Índia, Luiz, 70% da população indiana vive na zona rural. O indiano, se você somar o consumo per capita de frango, está em torno de 3 quilos habitante ano. Cerca de 70% da população indiana apresenta déficit de proteína. Então você tem um grande mercado disponível. O consumo de carne de frango e bovino na Índia é de apenas 5 quilos habitante ano, contra 80 a 120 quilos em países desenvolvidos. Olha o potencial que nós temos. Porém, como é que eu vou sobreviver de curto prazo? De novo, né, o produtor rural é um tomador de preço. Ele não pode e não determina o preço de venda do seu produto. O produtor rural não deve ignorar a análise e o entendimento da formação de preço das commodities agrícolas. Se a capacidade para influenciar o preço é negada ao produtor rural, a habilidade para antecipar e reagir aos movimentos de preços de mercado é ainda mais importante. Muito bem. O Fernando Ehlers está fazendo um desabafo aqui, Marcos. Ele está dizendo para a gente que as cooperativas do Paraná não estão repassando as altas. Soja R$ 107 no balcão. Quando isso acontece, o produtor fica meio de braços amarrados aí, né? Pois é, aí é uma questão que a gente não tem muita força, né? É você conversar com a tua cooperativa, provavelmente final do ano aí você vai ter uma participação dos resultados da cooperativa, mas não sei qual região você está, olhando esse frete aí, mas hoje você tem um preço, uma diferença muito grande aí, né? Mais de R$ 20 por saca. Então, você fazer uma conta rápida, 127 no Porto, poxa, você pega hoje fretes do Paraná aí, para o oeste do Paraná, por R$ 120, R$ 130 por tonelada, R$ 7, R$ 8 por saca. 127 no Porto deveria ser uma soja em torno de R$ 120 no oeste do Paraná. Limpo e seco. Para 107, é uma diferença bem grande nesse meu exemplo aí. O Luiz Carlos Leite está dizendo que na cooperativa Capal, hoje, a soja foi cotada a R$ 112. Enfim. Daniel Brandeleiro, eu acho que é isso. Produção de porcos na China está do tamanho de 2018 e 2019 devido à mudança de consumo de proteína, trocando carne de porco por carne bovina. Enfim, eles recuperaram a produção de carne suína por lá, não foi, Marcos? Recuperaram, lembrando, em 2018, combinado com a guerra comercial, lembra do Trump e do Xi Jinping, nós tivemos aí a peste suína africana na China. A produção de suínos na China caiu cerca de 16 milhões de toneladas equivalente carcaça. Equivale a 4,5 vezes a produção brasileira de suínos. Olha que loucura, né? Isso daí, aí a partir de 2019, faltou a produção de suínos na China. Eles chegaram a lucrar $400 por animal gordo abatido. Olha que loucura. Olha que loucura. Hoje, eles estão ganhando cerca de apenas $6 por animal gordo. É uma loucura isso daí acontecendo na China. Para falarmos de soja, nós temos que falar da suinocultura chinesa. Olha aqui, ó, em relação a 2017, tá? De 2017 para 2020, a produção de suíno na China caiu 18 milhões de toneladas, 33%. É uma pancada, né? Pô. Mas eles recuperaram esse potencial, essa produção? Recuperaram. Hoje, para você ter uma noção, para 2024, a estimativa de produção de suínos na China está em 55,2 milhões de toneladas de carne de carcaça.
Teori... 55,2. E 2017, 54,5. Teoricamente, eles estariam aí recompondo a demanda ou a necessidade por farelo de soja, ou ração de uma forma geral, e o farelo de soja compondo essa ração. E se você pegar a produção de suíno de 2022 a 2024, ela está praticamente estagnada na China nesse topo. E quando você pega daí um fator importante para nós observarmos, é o hábito do consumidor. Muitos chineses de maior renda estão migrando também boa parte do seu consumo para a carne bovina. Então faz sentido isso que ele falou, né? O pessoal trocando aí. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Pessoal que está participando com a gente aqui através do chat do YouTube, meu muito obrigado pela participação. É sempre importante a interação com vocês para que a gente possa fazer a pergunta certa, na hora certa, enfim. Não se esqueçam de fazer a inscrição no YouTube oficial aí do Notícias Agrícolas e deixar o seu like, seu joinha aí pra gente, que nos ajuda bastante a distribuir melhor aí as informações. Ao meu amigo Marcos Araújo, meu muito obrigado. Temos essa semana aí a divulgação dos relatórios, são 2 relatórios importantes. O Marco deixou claro que esses relatórios podem, de fato, dar um novo rumo, uma nova cara aí para o mercado, e a gente precisa acompanhar de perto as informações que vão sair aí desses 2 relatórios. E o Marcos também, como a Agriinvest, estão nas redes sociais, né, Marcos? Exatamente. Siga a gente lá, sempre estamos também publicando algum material com conteúdos, né, para ajudá-los na compreensão dessas ferramentas de proteção. Legal. Marcos Araújo, muito obrigado, viu, pela participação. Volte sempre. Um abraço, boas semanas a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Marcos Araújo, o Agriinvest, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Um dia positivo, de alta para os preços lá na Bolsa de Chicago, elevações até consideráveis, em torno aí de 15 pontos nos primeiros vencimentos, motivado principalmente pelo óleo de soja e também pelo petróleo, segundo apontou aí para a gente o Marcos Araújo. O Marcos acredita que essa alta pode não ser tão consistente assim, já que ainda essa semana teremos a divulgação dos relatórios de área plantada lá nos Estados Unidos e relatório de estoque trimestral, que vai ser também o estoque final lá dos Estados Unidos. E ambos podem trazer dados que podem ser negativos aí para os preços nesse momento. Vamos ficar atentos aí como essa movimentação ou como as informações do relatório podem dar um novo rumo aí para o mercado. O Marcos Araújo disse que nesse momento o produtor que tiver dúvidas em relação ao preço da soja pode participar do mercado. A estratégia, segundo o Marcos, a melhor estratégia nesse momento é vender a soja, evitar o custo de carrego que está muito alto e que exige várias operações aí para você garantir e se assegurar de que não está fazendo a coisa errada. Você pode vender sua soja agora, comprar um seguro de alta e, se a alta eventualmente acontecer lá adiante, você está assegurado e vai participar dessa alta enquanto você usa esse dinheiro da venda para guardar, para deixar rendendo, enfim, para ajudar aí você no seu caixa também. Temos aí as dicas, então, do Marcos Araújo. Fica o convite para você entender melhor e, principalmente, acionar a sua corretora, obviamente que você confia aí, para fazer aí a sua proteção. Vamos aos números de fechamento das principais commodities dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Você vê aí na tela, mercado para maio da soja subindo 16, quase 17 pontos, 12 dólares e 9 centes por bushel. O julho, 12,21, alta de 16 pontos mais 25. Agosto, 12,18, alta de 15 pontos e meio. Setembro, 12 dólares, também com alta de 13 pontos. A gente tem o milho no vermelho, mas quedas relativamente pequenas. Maio, por exemplo, fechou com 1,5 ponto de queda, 4 dólares e 37 centes por bushel. Julho, 4 dólares e 51 centes por bushel, queda de 0,75. Setembro, 4,61, recuando 0,75 também. Dezembro caiu meio ponto, fechando aí a 4 dólares e 74 centes por bushel.
Vamos ver o trigo. Trigo também encerrando aí com leves altas. Maio 5,55, alta de 0,25. Julho 5,70, alta de 1 ponto mais 25. Setembro 5 dólares e 87 centes por bushel, 2,25 de elevação. E o dezembro também com alta de 2,5 pontos a 6 dólares e 8 centes por bushel. Muito bom, são os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.